Toda a igreja ama. Vamos ler esses versículos em nome de Jesus? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, todos a igreja, estavam eles junto ao lado de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediram que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te uma e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que os espantos se apoderaram dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém. Podem sentar em nome de Jesus. Estava meditando nesse texto hoje pela manhã, no serviço, em meio às correrias do serviço. O serviço ele é bastante movimentado, bastante agitado, mas essa palavra Deus falou no meu coração hoje pela manhã, trazendo uma reflexão, irmãos, nessa noite, como que Deus ele transforma fracassos, frustrações, decepções numa grande vitória. Como que Deus transforma fracassos, frustrações, decepções, dor numa grande vitória. E eu estava observando a dinâmica desse texto. O capítulo 5 vai dizer, no Evangelho do evangelista Lucas, ele vai narrar, que aconteceu o quê? Eu acho interessante que a Bíblia sempre narra um evento em consonância com outro evento que também está acontecendo, né? Eventos simultâneos. E aconteceu que, apertando a multidão, a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é uma multidão, irmão, que ela está faminta, uma multidão sedenta, uma multidão que vai se aproximar de Jesus. É claro que no meio da multidão, alguns esperavam multiplicações de pães, de peixe, alguns esperavam ver sinais, maravilhas, prodígios, mas outros que ali estavam, irmãos, se aproximaram de Jesus pela palavra, porque queriam ouvir de Jesus uma palavra de vida. É interessante que multidões vão sempre se aproximar. É claro que o aperto vai levar pessoas a Cristo, a dor vai levar, a decepção vai levar, a desgraça vai levar, a tragédia, o caos vai levar a pessoa a buscar.
um socorro, porque ela olha para a sua força, ela olha para si mesma e ela se julga completamente, totalmente incapaz de resolver aquela questão, aquela situação. Quando o ser humano ele olha para baixo, ele não vê recurso. Quando ele olha para baixo, não vê solução. A tendência dele é olhar para cima. O último recurso dele é que é olhar para cima. Quando todos os recursos humanos, né, falharam, meu Deus, aí a cabeça levanta. Meu Deus, me ajuda. Quando que o irmão vai buscar ajuda? Porque quando ele olha para ele, não vê capacidade de resolver o problema. Quando a irmã olha para ela, não vê capacidade de resolver o problema. Aí quando olha e busca de um lado e busca do outro lado, aí vai se angustiando, vai se deprimindo, né? Vai se apertando, vai se frustrando, vai se decepcionando, vai sentindo dores. Aí daqui a pouco ela está olhando para o céu. Tudo aquilo, irmãos, que Deus quer é que você olhe para o céu. Deus vai usar a tua dor para fazer você olhar para o céu. Deus vai usar a tua tragédia, o teu caos, a tua frustração, a tua decepção, para você aprender a olhar para cima. Nós temos dificuldade de olhar para cima, porque nós sempre julgamos que nós somos autossuficientes, autocapazes, que nós somos autogestores, que somos competentes mesmo, que somos poderosos mesmo, e que nós temos amigos, e que nós temos pessoas, e que nós somos cercados de A, cercados de B, e que se eu não puder, eu tenho fulano, eu tenho ciclano, mas quando você não pode, fulano não pode, Beltrano não pode, aí ele fala assim, olha, eu também não posso fazer nada por você, aí, meu Deus, aí tu vai olhar para cima. E é interessante aqui que essa multidão, ela se aproxima de Jesus. E aqui você vê o trato de Jesus com a multidão. Jesus, ele não repeliu a multidão aqui. Porque essa multidão aqui, ela se aproxima de Jesus para ouvir as suas palavras. Aqui, olha o que diz o texto. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. É uma multidão que chega até Jesus para ouvir o que é a palavra de Deus, porque sabia que ali tinha alimento, porque reconheceu Jesus como pastor por excelência, aquele que leva as ovelhas aonde? Ao pasto verdejante, aquele que leva as ovelhas às águas tranquilas. A multidão sabia que nele poderia encontrar refrigério para a sua alma. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, ele pode. Se tem alguém que pode, é ele. Quem pode salvar é ele. Quem pode curar é ele. Quem pode libertar é ele. Quem pode transformar é ele. Quem pode tirar a lepra do leproso é ele. Quem pode dar vista aos cegos é ele. Quem pode curar o paralítico é ele. Quem pode levantar o morto é ele. A multidão vai a ele, a Jesus. Uma multidão sedenta, faminta pela palavra de Deus. Irmãos, tudo aquilo que Jesus Cristo quer é que a gente se aproxime dele com sede dessa palavra. Glória! Vá a ele com sede dessa palavra. Tem muitos que chegam aqui perto dessa palavra pensando que ela é uma receitazinha. Chegar que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, e não quer a palavra, quer se livrar do problema. E quer usar a palavra para se livrar do problema. Meu Deus! Não quer o Criador, não quer o benfeitor, não quer o Salvador. Isso, quer o milagre. E depois a vida dele segue. Quer continuar na mesma, não quer mudança, não quer transformação. Não quer vida com Deus, não quer compromisso com o Senhor, não quer compromisso com a palavra de Deus, porque quando a pessoa tem compromisso com a palavra de Deus, ela se levanta e vai. É aquilo que nós falamos essa semana, falamos na semana passada, o corpo está quebrado. Quantas vezes chegamos aqui, e hoje também não é diferente, a gente chega aqui, às vezes a coluna está toda torta, mas a gente vai ali, palavra de Deus. Palavra de Deus, irmão. É a vontade que quer, irmão. Não é compromisso com o homem, não.
Porque o homem não pode fazer nada por mim, é compromisso com a palavra, com aquele que nos chamou, com aquele que nos vocacionou. E a gente precisa ter esse compromisso com Ele. Glória. E quando a gente tem esse compromisso com Ele, irmão, a gente vence a dor, vence o cansaço, vence a fraqueza, vence tudo, irmão. Verdade. Aleluia. Vence tudo. Em nome do Senhor Jesus. E aqui a gente está olhando que uma multidão se aproxima de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, aqui está uma receita. Guarde essa primeira receita. Aleluia. Orientação dos céus para a nossa vida. Se a gente quer uma vida de vitória, sempre quando a gente se aproximar de Deus, é pelo que Ele é. Aleluia. É Glória a pelo Deus. que Ele É. é. Aleluia. Primeiro, é pelo que Ele É. É. Aleluia. Por que eu estou vindo aqui? É porque Ele é. Aleluia. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Glória. Ele é Redentor, Aleluia. Ele é. Glória a Tem um Deus. hino lindo que eu gosto muito desse hino, ele é antigo. Diácono Almir, a maioria conhece ele. Ó Senhor, te louvo não pelo que tu és. Não pelos feitos poderosos. Não, pelo que tu és. Não pelos feitos poderosos de suas mãos. Ó Senhor, te louvo pelo que tu és. É você entender que a gente precisa adorar a Deus pelo que Ele é. Aleluia. Glória. Se Ele vai fazer ou não vai fazer, é outro detalhe. Mas a gente precisa se aproximar Aleluia. dEle. Glória. Se aproximar dele pelo que Ele é: Criador, benfeitor, Senhor, Glória a absoluto, Deus. Deus, Aleluia. soberano Deus. E a gente precisa se aproximar. Então a gente vê uma multidão que se aproxima de Jesus para ouvir a palavra De Deus. Irmãos, é tudo que Ele quer. Aleluia. Quando você vem sedento, vem faminto, você larga tudo, você vence tudo. Quantas vezes a gente, igual o irmão falou lá, a gente pegava o treino lotado, não tinha nem onde colocar o pé, tirava o pé, ficava com o pé aqui assim, todo espremido, todo amassado. Hoje não tem mais aqueles ônibus não, né? Não tem mais não. Aqueles ônibus que a gente via naquele ônibus que a gente vinha lá naqueles ferros da porta lá, do lado de fora, agarrado aquela pressão todo torto, gente na janela, em cima do ônibus ali, entendeu? O ônibus quando virava, encostava no chão, fazia aquela curva assim, encostava assim no chão, mas vinha com vontade de ir para a igreja, correndo, já descia, já do ônibus, correndo à igreja. Verdade. Palavra de Deus. Outra coisa que me chama a atenção, irmãos, é que essa multidão sedenta, quando ela se aproxima de Jesus, olha o que a Bíblia vai dizer: ele viu, ele vai se afastar, ele viu estar dois barcos. Ele está vendo uma multidão faminta, sedenta. Aí ele pensa: eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma necessidade de barcos. Eu preciso me afastar um pouquinho. Ele ficava de costas para o mar, ministrava a multidão. A voz dele, que coisa linda, que coisa poderosa. Hoje nós temos microfone. Naquela época não tinha. Onde estivemos na nossa igreja sede, se o pastor ele pregasse ali sem microfone, porque ele estava lá na galeria, não iria ouvir a voz do nosso pastor, mesmo falando alto. Não iria entender. Iria ver ele se movimentando, gesticulando, mas não iria entender. Agora tu imagina que sempre quando Jesus Cristo, a multidão se aproximava, no mínimo ali tinha 5.000 pessoas. No mínimo 5.000 pessoas. Nosso tempo sede nós não tínhamos isso ontem. Ou seja, tinha 5 vezes mais, por baixo, 5 vezes mais do povo que nós tínhamos ontem na nossa igreja sede. E a multidão toda ali na areia exprimindo Jesus, de todos os lados, porque ela queria estar próxima de Jesus. Mas Jesus Cristo queria atender aqueles que estavam ali, próximo, e aqueles que estavam distantes. Ele precisava falar para aqueles que estavam ali nas primeiras fileiras, mas também precisava falar para aqueles que estavam nas últimas fileiras, que estavam lá atrás. Aí ele se aproxima, ele vai, tem uma necessidade de barco, para ele se afastar.
vento que vem do mar para a terra. Ele vai falar. E quando ele fala, ele quer usar, irmãos. Eu acho isso muito interessante. Ele quer usar. O Deus que tem um poder sobre a natureza, que tem um poder sobre tudo e sobre todos, ele quer usar. Ele está ali, ó. O vento agora é o quê? É o microfone, é a caixa de som de Jesus. Ele fala e o vento, ó. Ó. Imagina você, para você ter essa ideia, tá? Vamos contextualizar. Imagina que a diaconisa Sérgio estivesse lá na pracinha ali, com a Adriana. Se eu tirar o microfone e falar aqui, ela vai ouvir lá? Não. Você está ouvindo algum som de lá, irmãos? Não. Mas ela lá, ele falando, ela ouvia, Meu Deus. entendia. Porque Deus, Jesus, ele vai fazer com que a sua voz, a sua palavra, chegue a todos, aos que estão perto, aos que estão longe. Isso é evangelização. Ele quer, por meio da sua palavra, alcançar a todos nós que estamos aqui, mas também ele se preocupa com aqueles que estão distantes. Verdade. Mas só que ele precisa de quê? Ele precisa do vento, mas ele também vai precisar de dos dois barquinhos, dos dois ele vai usar um. Porque ele viu que aquele barquinho estava o quê? Vazio. Digo, o barco estava... O barco estava vazio. E os donos do barco? Frustrado, decepcionado, irritado, aborrecido, chutando pedra. Não é assim que acontece, irmão? Para alguns, quando as coisas estão erradas, o camarada, se você passar, é até perigoso você passar. Perde alguns crentes quando as coisas estão erradas. E eles falam tudo, menos glória a Deus, aleluia. Tudo. Vai reclamar de tudo, mas só não vai dar glória a Deus e aleluia. Vai reclamar da sorte, vai reclamar da situação, vai reclamar disso, vai falar tanta coisa, irmãos. E a pessoa pensa que Deus não está ouvindo nada disso, mas está. Aí é que está o problema. Tá, irmãos. Aquilo que a gente fala lá dentro do quarto, ele ouve. Você já percebeu isso, irmão? Já entendeu isso? Aquilo que você fala lá dentro do quarto, dentro do banheiro, na rua, na condução, em qualquer lugar. Para Deus, irmão, não tem esse negócio não. Irmãos, para onde, Senhor? O salmista disse, fugirei eu. Para onde eu vou me esconder? Se subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer lá no Seol a minha cama, lá também tu estás. Como que o homem vai esconder de Deus? Como que o homem vai se esconder de Deus? Tem o meu momento secreto aqui, no meu momento particular. Nem Deus entra, lê do engano. Deus entra assim, Deus conhece. Deus entra e o diabo também. Porque Deus é espírito, irmão. O diabo, ele é espírito. Aí, ele vai ver dois barcos, de um, ele vai usar. Aqui a gente entende algo muito importante. Deus, ele quer usar. Mas ele precisa usar quem esteja disponível. Tem muito crente que Deus quer usar. Mas só que ele não está disponível para Deus. Ele está disponível para tudo e para todos. Para o colega, para a coleguinha, para o gerente, para o encarregado, para a empresa, para o dono da empresa, para todo mundo. Menos para Deus. Para Deus tem uma plaquinhazinha ali, ó. Ocupado demais para ouvir a voz de Deus. Ocupado demais para atender o Senhor. Tem crente assim, que está ocupado demais para Deus. E aqui vai um alerta, irmão, muito cuidado. Porque também quando esse crente precisar de Deus, ele poderá dizer, eu também estou ocupado para te atender neste momento. Espera um pouquinho.
E esse pouquinho de Deus, irmãos, esse pouquinho de Deus pode durar muito tempo. Porque a pessoa está sempre ocupada para Deus. Aqui ele viu 2 barcos, mas ele escolhe um, que é de Simão, e esse barco está disponível. Ele vai entrar neste barco, ele quer se utilizar de quem está disponível para sua obra. Está cansado, mas está disponível. Está quebrado, mas está disponível. Está cheio de ocupação, mas está disponível. Está cheio de tarefa, mas está disponível. Sempre pronto para o Senhor. Alguém que entendeu que a palavra de Deus, quando ela fala no nosso coração, e ela nos chama a uma prontidão constante. Uma prontidão constante. O soldado do quartel está sempre pronto. Coronel, comandante, pagou uma missão para ele, pronto, aqui está indo. Mas ele vai fazer, chefe, eu tenho família, eu tenho uma esposa, eu tenho 5 filhos. Vai colar? Não. Mas eu tenho um casamento para ir. Vai colar? Mas eu tenho uma festa de aniversário da minha esposa. Vai colar? Será que aqueles militares que estão lá no Oriente Médio, que está lá no Irã, lá, que está lá naqueles navios lá, será que eles não têm mulheres? Será que eles não têm família? Será que eles não têm ninguém? Não têm filhos? Será que não tem mãe, não tem pai? Tem, irmãos. Mas só que a missão deles está acima de tudo isso. E eles entendem isso. Eles entendem isso. Aqui, Deus, ele procura pessoas que estejam disponíveis para cumprir o seu propósito. Aleluia. Pessoas que estejam disponíveis para cumprir o seu propósito. Outra coisa importante, irmãos, ele vistou 2 barcos junto à praia, né? Havendo descido deles, estavam lavando as redes. Algo que me chama aqui a atenção aqui, irmãos. Se a gente fosse olhar na ótica de hoje, a gente iria dizer: que Jesus, Sueli, insensível. Que Jesus insensível. Será que ele não está vendo que eles passaram uma noite toda fora de casa? Será que ele não está vendo isso? Que eles passaram uma noite toda trabalhando, dando duro, se esforçando, noite no mar, irmãos? Quem já foi mar adentro, ele foi, também já fomos mar adentro. Mar adentro, à noite você não enxerga nada. Mar adentro você não enxerga absolutamente nada. É tudo breu. Céu para cima, breu. Mar, breu. Você navega por instrumentos. Será que ele não entende isso aí, que esses homens passaram a noite toda e não pegaram nada? E agora, olha a cara de Pedro, irmãos. Pedro deveria estar com um beiço desse tamanho, fazendo, sabe, aquele piquinho mesmo de injuriado, de aborrecido, chateado, mal-humorado, frustrado, decepcionado, porque foi para lá, jogou a rede ali, e o peixe foi para lá, jogou a rede lá, o peixe foi lá para frente, jogou a rede lá na frente, o peixe foi lá para trás. O peixe estava dando lesa em Pedro, que conhecia o mar. E joga a rede, não pega. Joga do outro lado, também não. Joga mais à frente, também não. Volta um pouquinho, não. E avança um pouquinho. E vamos lá, joga mais outra vez. E nada. E mais outra vez. E nada. E passa a cabeça. E não, ó, aqui dá certo ter peixe aqui. E de repente o peixe todos sumiram. Todos sumiram. É esse Pedro que está aqui, ó, lavando as redes. Quantas vezes Jesus Cristo olha para nós e nós estamos lavando as redes? Decepcionados, frustrados. Eu não vou fazer mais. Fala, pastorzinho. Segura um pouquinho, pastorzinho. Decepcionado. Decepcionado. Porque nada pegou. Esperava que Deus
Irmãos, se a minha alegria for depender só das coisas quando Deus me der, eu vou ser frustrado. Nós seremos frustrados, eternamente frustrados. E Deus não quer isso para a gente. Que a nossa alegria dependa dos resultados. Se acontecer, eu me alegro. Se acontecer, eu faço bico. Se acontecer, eu glorifico. Se não acontecer, eu vou para a igreja, eu vou fazer cara de chateado para que todo mundo saiba que eu estou chateado mesmo. Estou aborrecido mesmo. Não quero papo, não quero conversa com ninguém. E se vier falar comigo, passou nada. Porque Deus não me deu. Porque não respondeu a minha oração. Porque não fez isso. Porque eu esperei. Irmão, Deus trabalha no tempo dele, não é no meu tempo, não. Deus trabalha na hora dele, não é na minha hora, não. Deus trabalha quando Ele quer. E do jeito que Ele quer. E eu preciso entender isso em nome de Jesus. Né? Senhor, tem 3 horas para me dar. Se não me der, está aqui meu cartão de membro. Vai dar as 3 horas. Vai falar, dá teu cartão de membro. Dá tua credencial. Eu vou embora, não volto nunca mais. Crente mimimi, irmãos, que não aprendeu a ser crente, que lê a Bíblia de cabeça para baixo. O que se diz o Salmo 40? Qualquer irmã sabe aí. O que diz o Salmo 40? Com paciência no Senhor. Quem está falando isso, irmãos? Qual salmista que está falando isso? Ele está dizendo, esperei com paciência no Senhor. Quem tem fé tem paciência. Quem tem fé tem perseverança. Quem tem fé tem persistência. Agora quem não tem fé, termina logo. Irmãos, fruto da fé, esperança. Fruto da fé, perseverança. O que é perseverança? É quando você enfrenta resultados negativos, mas você continua. É quando tudo está dando errado, mas você persevera. Você bate o pé ali. O que é perseverar? É ficar firme, sofrer heroicamente. Você está tendo uma pressão enorme sobre a tua vida para você parar, para você desistir, para você largar tudo. E você vai dizer, eu não largo, eu não saio, eu não desisto, eu não volto atrás. Morro, mas não volto atrás. Isso é perseverar, irmãos. Glória a Deus. Os heróis da Bíblia Sagrada, todos eles perseveraram até o fim. E olha o que diz a palavra de Deus. Isso é Bíblia. Aquele que perseverar até será salvo. Não adianta você perseverar um dia, 2 dias, 2 meses, 2 anos, 3 anos. Aí depois, me cansei, parei. Perdeu a bênção. Porque a vitória, a bênção é para aquele que perseverar. E precisa fazer isso até o fim. Até o fim. Então nós olhamos aqui, irmãos, que Jesus Cristo ele se utiliza de quem está disponível. Ele vai entrar no barco. Primeiro, ele vai se utilizar. Primeiro, ele vai se utilizar de nós. Diga. Primeiro. Ele vai se utilizar de mim. Ele vai pedir algo para você no momento que você não quer fazer. A tua carne vai se rebelar ali. É agora. Bate o pé. Como é que pode? Olha o teu estado. Olha a tua situação. E tu vai fazer para ver se você vai ser obediente. Para ver se você vai ser não somente obediente, mas também submisso. Se você vai se submeter ali naquele momento que você não quer. Você não quer. O teu corpo não quer. A tua carne não quer. Por isso que Paulo, vem para mim, senhora, está escrito esse texto bíblico aí. Paulo ele vai dizer que ele subjugava o seu corpo. Ele esmurrava o seu corpo. Observa bem a expressão bíblica. Subjugar, esmurrar o seu próprio corpo para servir o propósito de Deus. Irmãos, se você não fizer isso, você não serve o propósito de Deus.
Se a gente não fizer isso, a gente não serve o propósito de Deus. Se a igreja não fizer isso, ela não serve o propósito de Deus. Porque Deus, ele vai nos pedir no momento em que a tua carne, ela está dizendo não. É pra ele? Achou, filho? Não. No momento em que a tua carne está dizendo não. Não vai, não faça, fica, descansa. Ele vai dizer, ele vai se subjugar. Observa bem que Jesus, ele vai se utilizar do barco de Pedro, porque ali naquele momento, enquanto ele estava ensinando a multidão, ele também estava ensinando uma lição a Pedro. Possivelmente, Jesus Cristo estava falando ali de quê? De perseverança em meio às adversidades. Diga, perseverança em meio às adversidades. Diante das adversidades. Achou? 1 Coríntios Pode ler, filho. 9:24. 9:24. 7. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Pode ler, filho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Lê a igreja também. Acompanha o que ela está lendo aí. Eu trato o meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado, para que depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. Que coisa linda. Na minha versão, que é a mesma dela, tá, com algumas palavras diferentes, ele está dizendo, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. É o que está acontecendo muito, irmãos. Crente que prega uma coisa, mas que faz outra coisa diferente. Crente que quando está com a Bíblia na mão, poxa, misericórdia, tirou a Bíblia, meu Deus. Assim que a gente estava entrando aqui, o Diácono Amorim, lá embaixo está falando sobre isso, né, irmão? Ele está falando sobre isso aí. O que ele fala é uma coisa, e o que ele vive é outra coisa completamente diferente. Há uma desconexão daquilo que ele fala e daquilo que ele vive. E a Bíblia vai dizer que nós somos uma carta aberta e lida por todos. Somos uma carta aberta e lida por todos. Aqui Jesus Cristo está ensinando para Pedro, para os discípulos, sobre perseverança na adversidade. Irmãos, é algo que a gente precisa aprender ontem. O que ficou para ontem que a gente está esquecendo de hoje? É de perseverar na adversidade. O que é perseverar? É você bateu, não abriu, continua batendo. Clamou, não aconteceu, continue clamando. A expressão bíblica que está lá em livro de Atos dos Apóstolos vai dizer que os discípulos, eles oravam ao Senhor e clamaram ao Senhor até que a resposta dos céus viesse, até que o fogo viesse, enchesse aquele lugar, até que o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre eles. Até que não adianta você começar algo e não terminar. É preciso você começar e prosseguir até alcançar o objetivo, irmãos. Até alcançar o objetivo. Até que, e aqui a gente vê que Jesus Cristo está ensinando a multidão, mas o discípulo também está aprendendo sobre a perseverança na adversidade. A vida é dura. Nossos filhos precisam saber disso. Nossos netos precisam saber disso. Os esposos das irmãs precisam aprender a saber disso. As irmãs precisam saber disso. Que a vida é dura. É dura. Ou seja, a partir do momento que nós nascemos, nós já estamos consciente ou inconscientemente já numa luta, numa batalha permanente.
numa batalha permanente. E aqui outra coisa que me chama a atenção, que Jesus entra no barco, vai ministrar uma palavra, perseverança na adversidade. E algo me chamou a atenção, Deus falando no nosso coração hoje pela manhã: se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, se permita que Ele assuma o controle. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo entrou no barco, Ele está dizendo agora: o barco está sobre o meu. Aleluia. Ele precisa, diga, Ele precisa entrar no meu barco. Ele fora do barco, o barco está sem controle, está à deriva. Mas quando ele entra no barco, agora o controle é dele. Ele é o comandante. É ele que vai conduzir o nosso barco, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Barco sem Jesus, sem controle, à deriva, sem direção, sem rumo, sem norte. Mas quando ele está no barco, a direção é dele. Aleluia. Mas pastor, se ele está no barco, por que o mar está encapelado? Quem te falou que ele vai acalmar o mar da nossa vida? Dirá, não. Ele vai permitir que o mar se agite, que o vento sobe. Porque ele vai nos ensinar uma lição importante. Qual é a lição, pastor? É a gente descansar nele, mesmo quando o mar está agitado. Glória a Deus. É a gente confiar nele, mesmo quando o mar está agitado. Pastor, não estou entendendo. Irmãos, não é para a gente olhar para o mar. Olha para esse trem que está do lado. Diga para ele, não é para você olhar para o mar, não. É para você olhar para Jesus. Ele está no barco? Pode estar agitado. Pode estar agitado. Mas ele está no barco. Ele vai te conduzir ao porto seguro, mesmo com o mar agitado. Ele é piloto, irmãos. Já pegamos, você com certeza que ele pegou muito mais do que eu. Mar agitado, irmãos. Batendo mesmo, navio batendo. Alto mar batendo e batendo mesmo. De lá em cima, aquele NDCC Duque de Caxias, fazendo uma manobra com ele, subia lá em cima, descia, e quando, o bicho é enorme, alto, mas parecia que ele era pequenininho. Água. Gente mareado, vomitando. Pessoal mareado, vomitando, colocando os bofes todinho para fora. E foi minha primeira ou segunda viagem. Mas eu, com algumas instruções, eu falei assim: eu não vou comer nada. Se eu não tenho nada para comer, se eu não comer nada, não tem nada para colocar para fora. Nada. Banheiro entupido, igreja. Entupido. O pessoal brigando para entrar no banheiro. Você tinha que fazer fila e batendo, jogando. A gente lá. Mas mesmo no mar encapelado, ele foi. Ele cumpriu o seu propósito. Ele atravessou o mar e chegou no seu objetivo. No mar encapelado ou não da minha e da tua vida, irmãos, ele vai cumprir o propósito dele na nossa vida. A gente vai passar, vai sentir um pouquinho tonto e pensar que vai morrer, não é nada, mas porque você está no barco mesmo, que é normal de quem está dentro do barco mesmo, mas vai chegar lá em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? O controle agora é dele. Deixa ele assumir o controle. Uma coisa muito importante, irmãos: Jesus Cristo entrou no barco, assumiu o controle. Se ele assumiu o controle, ele está assumindo o controle da minha e da tua vida. Há momentos que Deus vai nos afastar das multidões. Há momentos que Deus vai nos afastar das pessoas. Mas para a gente ter um conhecimento mais íntimo, mais profundo dele. Para a gente não ficar só na superfície, só de ouvir falar, igual Jó, anos e anos e anos na igreja, Assembleia de Deus de Campo Grande,
mas ele só conhecia Deus de ouvir falar. Já ouvia pastor Daniel, o nosso bispo, e todos eles pregando, mas só que já estava lá na igreja, lá, só de ouvir falar. Isso está escrito na Bíblia, tá? Não é o pastor que está inventando, não, Jó 42. Ele vai dizer, antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te vejo os meus olhos. Agora eu tive experiência. Ei, Deus quer nos levar ao campo da experiência. Ao quanto maior for a dificuldade, maior vai ser a graça dele, o poder dele na minha e na tua vida. Aleluia. É o momento que ele vai nos afastar da multidão para vivermos o propósito. Desconforto, decepções, frustrações, sendo do lado natural humano, não anulam o poder de Deus. Pastor, camarada está lá no fundo do poço. Tá, Deus chama lá do fundo do poço. Está lá nas drogas? Tá, mas Deus chama lá das drogas. Está lá na criminalidade? Tá, Deus chama lá da criminalidade. Está lá na prostituição? Tá, Deus chama lá de lá para viver um propósito. Aleluia. Glória a Deus. Mas é lá que ele vai chamar, que ele vai escolher? É. Isso aqui é o nosso material, irmãos, é a nossa carne. Você está entendendo isso? Nosso material. Mas é para ficar na mesma situação? Não, para viver o poder da transformação dele. O que é que ele pode fazer? Ele chama um frustrado, derrotado, arruinado, falido. Alguém que está lá no fundo do poço, que fala assim, a minha vida não tem mais esperança. Está no fundo do poço, olhe para cima. Olhe para cima. Deus falou assim, agora eu vou fazer um processo inverso. Desceu porque achou que podia tudo. Desceu porque achou que conhecia tudo, que dominava tudo e não sabendo de nada. Agora, eu não sei de nada. O que eu estou fazendo aqui? Agora se permita que ele entre no teu barco. Se permita que ele estenda as suas mãos. Se permita que ele tire você daí. Vem. Jesus Cristo fala, vem. Começa a caminhar com Jesus. Vai sendo moldado, lapidado, transformado, forjado por ele, preparado para ser um obreiro aprovado, uma obreira aprovada para toda boa obra. E aqui quando nós olhamos para esse texto, irmão, Simão Pedro, aleluia, Jesus Cristo falou para ele, olha, afasta um pouquinho. Ele se afastou e quando acabou de falar, disse a Simão, Simão, faze-te ao mar alto. Aleluia. E lançai vossas redes para pescar. E se respondeu Simão, disse, mestre, havendo trabalhado. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama, a gente sempre vai dar mais desculpa. Senhor, tu não sabe a minha coluna, ele sabe. Senhor, tu não sabe os meus pés, ele sabe. Senhor, tu não conheces os meus olhos, ele sabe. Senhor, tu não sabe das minhas mãos, ele sabe. Senhor, tu não sabe do meu coração, ele sabe. Senhor, tu não sabe da minha vida, ele sabe sim. Ele sabe quem é você, sabe tudo de você. Ele conhece o teu endereço, conhece a tua vida melhor do que você mesmo. Senhor, a minha família, ele sabe da tua família. Senhor, o meu marido, ele sabe do teu marido. Senhor, a minha esposa, ele sabe da tua. Senhor, o meu filho, ele sabe do teu filho. Mas aqui que está, irmãos, a ordem é que ele retorne, volte para o mar. Deus nos quer ver no mar alto, aonde você viveu as tuas maiores frustrações, aonde você viveu as tuas maiores decepções, aonde você foi traído, foi largado, foi abandonado, foi rejeitado, foi deixado para trás, deixado para morrer. Alguém falou que você não daria em nada, que não seria nada, incapaz de tudo e de fazer qualquer coisa, que não faz nada certo. Deus vai falar assim, agora volta. Mas volta debaixo da minha palavra, do poder da minha palavra. Agora volta.
Porque eu estou liberando uma palavra para a tua vida. Antes, Simão, você foi sozinho. Antes você foi na tua força. Antes você foi na tua capacidade. Antes você foi no teu jeitinho. Agora não sou eu que estou te mandando. Quando Ele manda, Ele garante vitória. Entenda isso em nome de Jesus. Quando Deus manda, Ele garante vitória. Quando Deus manda, Ele garante vitória. Deus te mandou, mesmo o trêmulo das pernas vai. Aleluia. Mesmo que o teu coração esteja acelerado demais, vai em nome do Senhor Jesus. Mesmo que haja uma pressão do inferno para você não ir, mas vai em nome de Jesus. Eu vou. Porque quando você se levanta debaixo de uma ordem de Deus, os céus começam, igreja, a se movimentar ao nosso favor. Deus, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor. Você não vai sozinho, você não vai sozinha, não. Aleluia. Mas, Senhor, como é que eu vou? Cheio de medo, mas vai. Ah, Senhor, como é que eu vou? Querendo recuar, não vai, irmãos. Vai. Você não está indo na tua força, não. Tenha coragem, pelo menos uma vez na vida, em nome de Jesus. Deixa o medo de lado, porque o medo, irmão, só nos trava. O medo só nos bloqueia. Ah, não vou fazer com medo de A, com medo de B. Deixa isso para lá em nome de Jesus. Ah, que vai acontecer, vai acontecer o que Deus quer. Aleluia. O que Ele permitir. Aleluia. Se Ele permitir. Ah, que o diabo pode se levantar, mas não vai tocar. Aleluia. Não vai tocar, irmãos. Eu me lembro lá no serviço lá. Os camaradas batendo tambor, fazendo uma série de situações lá. A colega de serviço, minha esposa está ali de prova, ligou para mim. Olha, estão mexendo um pauzinho aqui, que estão fazendo um negóciozinho aqui, uma situaçãozinha aqui, e que querem fazer um movimento contigo, e que vai jogar você para a noite, que vai ir para lá, e para isso, aquilo, outro. Ela terminou de falar, do jeito que eu estou aqui, minha esposa está ali de prova. Filha, fica tranquila. Fica tranquila. Eu sirvo um Deus vivo e poderoso. Vai acontecer na minha vida aquilo que Deus quer, aquilo que o diabo quer, não. Eu não tenho aliança com o diabo, não tenho compromisso com o diabo. Entenda isso em nome de Jesus. Você é de Deus. Se você é de Deus, você não tem aliança com o inferno, com o diabo. O diabo pode mexer pauzinho, pode fazer tambor, e pode ir para 7 cachoeiras, pode ir para onde quiser, pode colocar o meu nome na boca do sapo de quem quiser. Não tem problema. Não estou preocupado com isso, irmãos. Sabe por quê? Nós servimos a um Deus que é poderoso. Pastor, não fala isso não, irmãos. Nós temos que saber quem que nós servimos em nome de Jesus. O diabo está tirando a força de muito crente. Porque ele está olhando para ele achando que ele tem poder. Não, quem tem poder é o nosso Deus. Quem tem poder é o nosso Deus. Quem tem poder é o nosso Deus. Ah, pode mexer, pode bater, fazer tambor. Não tem problema. O que vai acontecer, se Deus quiser, se esta for a vontade de Deus para a minha vida, saio da empresa amanhã. Se for a vontade de Deus. Se for vontade do diabo, está lá exposito. Colocaram o nome na lista dezenas de vezes. Se esta for vontade de Deus, se for vontade do diabo, vai ficar na seca. Vai permanecer na seca, vai morrer seco. Por quê, irmãos? Nós servimos a Deus. E se a porta aqui se fechar, Ele abre outra maior. Eu tenho sempre esse hino comigo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco eu preciso aprender mais. Porque Ele é quem cuida. Se uma porta Se fecha aqui. outra Se abre aqui. Irmãos, a gente precisa aprender mais de Deus. Entendeu, irmãos? Aquele que é de Deus, Deus guarda, Deus preserva, Deus abre porta, Deus livra do mal. E se Ele permitir você passar, é porque lá na frente a vitória é muito grande. Igual um colega meu falava, pastor Elias também, ele falava, irmão, Elias, saudoso pastor Elias, ele falava assim, olha,
Pode mandar a maldição. Pode mandar. Porque no meio do caminho, Deus transforma a maldição. Irmãos, esse é o nosso Deus. O crente, ele tem que ter essa visão. Deus transforma a maldição em bênção, irmãos. Pô, crente com medo disso, com medo daquilo outro. Ele joga esse medo fora nessa noite em nome do Senhor Jesus. Cumpra o propósito de Deus na tua vida. Se Deus está te lançando, mandando, vá para o mar alto, é porque ali você vai ter experiência que você nunca viu. Coisas que você nunca vivenciou. São coisas extraordinárias de Deus que Ele quer revelar na tua vida. Ele quer mostrar para você o quanto você é amada, o quanto você é querida, o quanto você é guardada, o quanto você é protegida, o quanto você é amado por Ele, guardado por Ele, protegido por Ele, conforme já foi dito aqui, setas vêm na nossa vida todos os dias e a gente nem vê. Nem vê. Quando a gente está dormindo, a gente nem vê. No trabalho, quantos olhares tortos, a gente nem vê. A menina falou aqui no domingo aqui sobre as oposições. As declaradas e as não declaradas. E a gente nem vê, a gente nem percebe. Mas há um Deus nos céus que não dorme em serviço. Há um Deus nos céus que não dorme em serviço. Ele vai dando estratégia ao seu povo, à sua igreja. Aleluia. Alguém estava lá na Síria, lá, e falando assim, ó, amanhã ele vai passar por lá, e lá a gente vai preparar uma emboscada. Aí levanta lá o profeta, lá Deus desperta o profeta de madrugada, e fala assim, ó rei, guarda-te de passar por tal lugar, porque em tal lugar, o rei da Síria preparou uma emboscadazinha ali para você. Não passa por lá não. Aí quando passou, aí o camarada, o que deu errado? Aí depois preparou mais outra emboscada. O que deu errado? Tem um espião aqui, tem um fofoqueiro no nosso meio. Tem alguém que tá levando todos os nossos planos lá para o outro lado. Lá não tem não, rei. É porque lá ele tem um profeta que é chamado Eliseu, que tudo aquilo que você pensa lá no teu quarto lá de dormir, Deus revela a ele. Deus revela a ele. É mesmo? Revela a ele. E ele vai lá e fala para o rei. Deus é especialista em dar livramento. Guarde isso nesta noite. Deus é especialista em dar livramento do seu povo. Quando Ele, mesmo em meio às tuas frustrações, decepções, dores, Ele fala algo profundo no teu coração. Como é que eu vou fazer nesse momento de decepção da minha vida, de dor na minha vida? Eu pensando em tanta besteira, tanta coisa. Deus está falando contigo. Não vai por esse caminho não. Outro caminho Deus tem preparado para você. Ele vai transformar isso aí numa grande vitória. Eu creio. Olha para quem está do teu lado, na frente, e diga para ele, ó, Deus vai transformar. Deus vai transformar As suas decepções, as suas frustrações, numa grande vitória. Aplauda o Senhor Jesus. Deus continua.